Você crê nisso que você acabou de cantar? Você tem algo para dar ao Senhor Jesus nessa noite, então diga aleluia, diga aleluia. Dê também o seu coração e toda a sua atenção neste momento da exposição da palavra de Deus, que vai falar certamente com o coração da igreja mais uma vez. Amém, meus irmãos? Podemos assentar, queridos. Amém. Gostaria de convidar a todos que abrissem comigo a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 5, nós vamos dedicar um tempo de exposição no versículo 18. Mas eu gostaria que você mantivesse a palavra de Deus aberta diante de você, ou ligada, como queira, e que todos pudéssemos estar prontos para procurar no texto das Escrituras algumas outras confirmações daquilo que eu gostaria de trazer a vocês. É bom para a igreja que ela confira no próprio texto bíblico o que está sendo pregado no púlpito da igreja. O pastor, o pregador, ele é falho, mas a palavra de Deus é inerrante. Amém? No texto de Atos dos Apóstolos, nós vemos o apóstolo Paulo trazendo um conhecimento para uma igreja, e alguns irmãos ali de Bereia, eles, depois de ouvirem Paulo, eles iam lá consultar nas Escrituras se estava realmente de acordo com aquilo que a Bíblia estava ensinando. Então é bom que a igreja esteja preparada para dar prova da sua fé, e a melhor maneira disso acontecer é nós conhecermos o texto bíblico, e a palavra de Deus estiver morando no nosso coração, certamente nós não cairemos em engodo, engano, não seremos enredados para fora da vontade de Deus. Eu quero ler aqui, peço que você fique com o texto em mãos. Eu vou ler do 15 em diante, até o 21, mas como disse, nós vamos ficar só com o versículo 18. Efésios 5, 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de meditar nesta noite da perspectiva da vida cristã e da santidade da vida cristã. E eu separei este texto porque ele me diz muito a respeito de uma realidade. A realidade de viver uma vida artificial, uma vida de ilusões, nos nossos dias uma vida de virtualidades e não de realidades factuais. E como você sabe, a vida virtual se tornou algo que é parte do nosso dia a dia. Nós nos comunicamos de forma virtual, nós aprendemos de forma virtual, usando a virtualidade, nós vivenciamos ambientes que são artificiais, até a comida. Tem muita comida hoje que tem lá sabor alguma coisa, mas não tem nada daquilo que deveria ter ali como alimento, porque tudo se tornou de alguma maneira artificial. E o perigo é que nós, vivendo esta vida de artificialidades, também possamos trazer para dentro da nossa religiosidade uma vida que é mais virtual do que real. Eu não estou falando a respeito de pessoas que estão, por exemplo, nesta hora, nos acompanhando pela internet. Mas, de fato, o melhor ambiente para se estar congregando é juntamente com os irmãos. Se estamos em casa fazendo isso com a família, por alguma impossibilidade, amém? Deus nos proveu um meio de estarmos juntos assim à distância. Mas não pode ser por puro comodismo.
Não pode ser, eu não gosto de estar na igreja, eu não gosto de gente, eu não gosto de pessoas. Porque a igreja é feita da comunhão, da congregação dos santos. Por isso, há um perigo de vivermos, assim como esta geração artificial, realidades artificiais, entrarem também na nossa vida de comunhão com a igreja e com o Senhor Jesus. A imagem que Paulo nos traz aqui toca no ponto da embriaguez. Eu sei que este é o ponto que Paulo está usando como conexão para dizer a respeito desta vida de artificialidades. Mas eu gostaria que nós fôssemos além da simples bebida ou de algum tipo de vício que muda a nossa consciência. Não estou falando aqui de graus etílicos, de quanto alguém ingere ou não bebida alcoólica. Eu gostaria de falar nessa noite daquilo que intoxica a nossa vida e faz com que nós deixemos de viver a realidade da vida cristã para vivermos uma vida anestesiada por tudo aquilo que é colocado diante de nós com o único propósito de nos fazer embriagar-se daquilo que é oferecido pelo mundo, pela cultura e, como Paulo ensinou aos Efésios, pelo próprio príncipe da potestade do ar, e ele está se referindo a Satanás. Não se engane, não pense que essa é só uma historinha de igreja para trazer os crentes ali, né, no trilho, para colocar em rédea curtas. Satanás existe, é a Bíblia que diz a respeito dele, ele é um anjo caído. E Paulo está dizendo que aquele que não está debaixo da graça, não foi comprado pelo sangue de Cristo, vive debaixo do domínio das trevas. O príncipe da potestade do ar está na nossa sociedade hoje, enganando pessoas, entorpecendo pessoas, anestesiando a consciência de pessoas para que elas não vejam a realidade. Eu me lembro daquele filme de alguns anos atrás, Matrix. Os jovens hoje nem sabem o que é Matrix, mas na nossa geração ali foi uma ficção interessante. E o enredo de Matrix é que eles vivem dentro de uma mentira. Embora eles vivam desfrutando de uma realidade artificial, tudo aquilo é mentira, é engano. E o propósito daquilo? Mantê-los aprisionados. Em determinado momento, o personagem principal de Matrix, o Neo, né, o ator é o Ken Reeves, ele é despertado por uma engenharia lá científica, uma pílula que o desperta daquela realidade. E depois de despertado, ele não pode voltar mais a acreditar aquilo, a não ser que ele decida se render àquela realidade e esquecer-se o que é fato e não artifícios. Paulo está dizendo que uma vez que nós fomos libertos desta escravidão mental, de uma sujeição dos nossos pensamentos, das nossas próprias vontades, nós não podemos viver novamente como aqueles que não têm esta consciência despertada, libertada para as coisas de Deus. Eu quero conversar com você e expor nas Escrituras nessa noite o que Paulo descreve a respeito da cidade de Éfeso, e como isso comunica conosco também na nossa realidade aqui. E o que Paulo faz aqui não é um diagnóstico exclusivo daquela igreja, ou do local onde aquela igreja foi plantada, mas é um diagnóstico da vida sem Deus, e de como o Evangelho nos leva para uma outra direção. Mas é possível que por causa da nossa natureza ainda pecaminosa, nós também venhamos a nos embriagar, nos intoxicarmos com essa mentira, com essa realidade que é artificial. E eu quero que Deus comunique a sua palavra ao nosso coração e que ao final dessa exposição que nós tenhamos refletido a respeito da nossa vida. O que é que tem nos envenenado e o que é que tem nos deixado anestesiados diante de fatos que nós deveríamos estar vivendo na nossa vida cristã. Amém, meus irmãos? Primeira coisa que eu vejo aqui neste texto é que Paulo vai apresentar a existência sem Deus. Paulo vai dizer que esta é uma não vida.
esta intoxicação, este envenenamento, e a palavra que Paulo usa é essa embriaguez, vai levar a um tipo de existência que não é de forma alguma vida de fato. Se nós começarmos a ler desde o primeiro capítulo da carta, nós vamos ver ali um prólogo, um parágrafo longo de Paulo dizendo como Deus agiu, como Cristo realizou a obra da graça e como o Espírito Santo aplica esta obra. No segundo capítulo, Paulo começa dizendo que antes nós estávamos mortos, mas em Cristo nos foi dado vida. O texto da tradição, das traduções em português, começa o capítulo 2 dizendo, ele vos deu vida. Mas o texto original, a palavra vida, só aparece lá no versículo 8 ou 9, se não me falha a memória. Por quê? Porque Paulo está apresentando antes de dizer a respeito da vida, aquilo que nós éramos antes de estarmos vivos de fato. Por isso Paulo diz aqui a respeito destas pessoas, que elas são pessoas que não vivem, elas existem, mas elas estão mortas em delitos e pecados. E como elas existem nesta realidade? Observe o que diz o verso 17 do capítulo anterior. 4:17 diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Agora vejam, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Veja os detalhes da realidade sem Deus que Paulo está apresentando aqui. Eles não possuem clareza, eles estão existindo com uma mente obscurecida, como se eles estivessem vivendo numa escuridão. Eles estão ali, uma vida vivida, uma existência de escravidão ao pecado. Eles vivem para satisfazerem as necessidades que eles imaginam ter, os desejos da carne. Eles estão dominados por Satanás, é o que diz lá no capítulo 2. E eles estão aqui existindo, mas são incapazes, porque estão mortos, diz Paulo, incapazes de discernir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Veja que existe uma existência, e perdão aqui pela redundância, ela está ali, nós vemos, parece com vida, mas o que Paulo está dizendo, isso é uma artificialidade, este é um engano. Eles não vivem, eles não existem na vida de fato, eles existem numa realidade de morte, que as pessoas não percebem. Já assistiram aqueles filmes de zumbi? Zumbi é um ex-vivo que acha que ainda está vivo, não é? E ele anda, ele não come a comida boa, né, mais porque ele tem outros desejos. Ele está ali, mas ele pensa o suficiente para a coordenação motora ali, meio desengonçado, mas ele é um morto. O que Paulo está nos mostrando é que a vida, a existência sem Deus, é uma realidade de morte. E por mais que aquele que ainda não se percebeu desta maneira esteja achando que está desfrutando da vida, ele está, na verdade, obscurecido no entendimento, escravizado pelo pecado, dominado por Satanás, e ele é incapaz de discernir a vontade de Deus. Quando nós olhamos pelas ruas da cidade, o que nós vemos são pessoas que ainda não foram tocadas pela vida real, de fato. Quando nós olhamos pessoas caídas nas sarjetas, elas também são criaturas deste Deus maravilhoso e amoroso. Nelas está impressa também a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, mas a existência delas, por causa da morte causada pelo pecado, a morte espiritual, é uma existência de não vida. E isso é a artificialidade dos nossos dias. Eu convivi antes
de estar na igreja, novamente, com uma realidade muito característica desta aqui de Paulo aos Efésios. Você encontra pessoas em ambientes curtindo a vida. Eles estão ali com uma alegria artificial, produzido por algum tipo de substância, ou bebida, ou alguma droga, ou por estarem ali satisfazendo uma vontade, um desejo de estar com alguém, de procurar ali extravasar as vontades do corpo. Eles apresentam sorrisos, mas são sorrisos vazios. Muitas dessas pessoas, quando voltam para a realidade, elas caem em depressão, porque de fato a vida delas não tem nenhuma alegria, existe uma artificialidade. Elas postam momentos que são só um desejo projetado naquela imagem, mas elas não vivem de fato aquilo. Postam finais de semana com a família, mas o casamento está destruído, é artificial. Saem nas rodas da sociedade e se colocam como pessoas que vivem a vida, mas de fato elas estão mortas por dentro. E quando deitam a cabeça no travesseiro, muitas delas dizem: eu não deveria nem estar vivendo mais. De fato, sem Deus, a vida é um constante embriagar-se, com o propósito de estar anestesiado da realidade da vida como ela é. Eu não sei se você já viveu assim, ou se você cresceu num ambiente como a igreja, mas é doloroso cair a ficha e saber que de verdade você não tem nada do que você achou que tivesse. Mas é nessas horas que o apóstolo Paulo vai alertar a própria igreja, porque aprendendo a respeito disso, nós podemos também ensinar outras pessoas. Paulo então vai dizer que esta intoxicação, ela tem uma solução. Aquilo que domina o coração de alguém vai governar a vida desta pessoa. O mundo, ele não está oferecendo liberdade. Ele está oferecendo aqui, segundo Paulo, dizendo à igreja dos Efésios, uma anestesia, mas não é uma cura para a dor. Ela tira a sensação de que aquilo está doendo, mas a ferida ainda está ali. A cura ainda não chegou. Paulo está dizendo que existe uma nova realidade, e essa realidade está na pessoa de Cristo. A segunda lição que eu vejo aqui é que a nova vida em Cristo Jesus vai exigir de nós também uma forma diferente de pensar. Primeira coisa que nós vemos na vida de um crente, genuinamente convertido, porque tem crente que é crente e tem crente que é crente. O crente, ele tem algo que muda instantaneamente no ato da conversão. O Espírito Santo ilumina a mente, e ele começa a ver as mesmas coisas que ele via há muito tempo de uma maneira, mas agora ele olha com os olhos da graça e vê aquilo completamente diferente. Aquilo que era admissível, era normal, não fazia diferença para o crente, agora incomoda. A mente pensa diferente, aquilo não combina mais. Eu tinha alegria nisso, mas, poxa, perdeu a graça. Será que as pessoas mudaram? Não, o crente mudou. E a primeira coisa é o pensamento, a forma de enxergar as coisas. Por isso Paulo vai dizer lá no capítulo 4 ainda, no verso 22, ele diz, no sentido de que quanto ao trato passado, que trato passado é este? Esta não vida, esta existência de morte sem Deus. Ele diz, vos despojeis do velho homem. O que é o velho homem? É essa natureza caída, governada pelo pecado, sem direção, sem propósito. Ele diz que se corrompe segundo as concupiscências do engano, segundo os desejos enganosos da própria natureza. Desejo de buscar satisfação em coisas momentâneas, em coisas fúteis. Não pense você que um cartão de crédito bem recheado não te traz satisfação. Traz, principalmente se você tiver dinheiro para pagar a fatura depois. Mas isso é momentâneo. Tem bilionários no mundo tomando remédios e remédios de tarja preta para fugir da tristeza da alma. Isso engana, funciona por um tempo,
mas é momentâneo, tem o seu limite de ação. Por isso Paulo vai dizer no verso 23: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Paulo vai dizer que existe uma cura, e que a vida verdadeira, ela é um evidente contraste. A carta aos Efésios vai nos apresentar muitos contrastes. Ele vai dizer, como lemos aqui, velho homem e novo homem, antiga natureza, nova natureza, aquele que tinha a mente aprisionada e aquele que está livre agora para pensar corretamente a realidade dos fatos. Ele vai falar a respeito do insensato, que tem a mente obscurecida, que não possui entendimento, e aquele que encontrou sabedoria, que enxerga as coisas como elas realmente são, não com uma venda nos olhos, mas ele vê a realidade, uma luz clareou, e ele sabe exatamente o que está acontecendo. Ele vai falar, de fato, da diferença que há entre as trevas de uma vida sem Deus e da luz que há na pessoa de Cristo Jesus. A nova vida em Cristo, então, ela não começa com mudanças externas. Não é uma nova vestimenta. Não é um hábito que me viciou fisicamente durante anos, que precisa ser abandonado. Isso também. Mas estas coisas exteriores são consequências de algo que aconteceu primeiro na minha vida espiritual. Eu estava morto e agora eu vivo. E a minha mente, que foi libertada, me faz enxergar agora esta minha nova natureza e como este novo homem deve existir para a glória de Deus. Não é o comportamento. Não basta só eu deixei de fazer isso, mas eu continuo querendo. A vida com Deus vai me levar de desejos que satisfazem a vontade da carne para desejos que são santos e agradam a Deus. Essa é a diferença, esse é o contraste. Paulo vai se referir a isso, e ele diz, então, não sejais insensatos, o texto que lemos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. Você já parou para pensar nisso? Talvez você faça uma lista de alguns planos que você tem para a sua vida, que você gostaria de apresentar a Deus. Senhor, eu tenho aqui a minha agenda, e ela está, imbatível. Tenho certeza de que o Senhor mesmo não pensaria em nada melhor para mim. Talvez não digamos isso de fato, mas quem sabe tentemos convencê-lo de que a nossa é melhor. Mas o que Paulo está dizendo é que quando uma nova vida de Cristo está em nós, nós não somos mais insensatos, pensando nestas coisas fúteis e presentes, temporais. Ele diz que nós temos então capacidade de conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Quais são os planos de Deus para você? O que Deus tem na sua mente eterna a respeito da sua existência, nesta nova natureza em Cristo Jesus? Certamente não é que você viva como os ímpios, como aqueles que não possuem Deus, como aqueles que estão numa não-vida. Deus quer que nós glorifiquemos a Ele e que nós nos pareçamos com Cristo. A palavra que Paulo usa aqui, quando diz enchei-vos do Espírito, é a palavra tornar-se pleno. Ela está aqui numa voz passiva. De alguma forma, Deus está nos enchendo do seu Espírito. Ele o faz, mas existe uma participação nossa nisso. E qual é a nossa participação? Eu desejo ser cheio do Espírito. Eu não quero mais aquilo que me intoxica, que me engana. Eu quero saber mais deste conhecimento que o Espírito Santo me dá para que eu conheça qual é a vontade de Deus para a minha vida. O Senhor Jesus, ensinando no Sermão da Montanha, no final dele vai falar de dois construtores. Um deles é sábio e o outro é insensato. O sábio teve a sua casa permanecendo e ele pôde habitar nela. Você conhece a parábola. O insensato,
quando as intempéries da vida vieram contra ela, a sua casa, a sua construção ruiu. Interessante que a parábola ela é construída de forma que mostra os dois vivendo a mesma realidade. A única mudança entre um e o outro é que um ouviu aquilo que estava sendo exposto, como o Senhor disse: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, este é o sábio. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, este é o louco. O que Deus quer para a sua vida? Que você ouça e que você viva a vontade de Deus para você. E como é que nós podemos conhecer a vontade de Deus? Paulo vai nos dar esta pista, esta direção na carta aos Efésios. Ele diz: enchei-vos do Espírito. É interessante que quando nós ouvimos esta expressão, automaticamente, talvez por causa da nossa cultura, nós pensemos em algum tipo de dom carismático, alguma uma unção nova do Espírito. E de fato, o Espírito Santo capacita a igreja com dons espirituais. Esta é uma necessidade que nós temos como igreja, para que possamos cumprir a missão de evangelizar, de fazer discípulos. Nós precisamos do poder que vem do alto para sermos igreja. Nós começamos pelo Espírito e seremos conduzidos até o último dia pelo Espírito. Mas o principal ministério do Espírito Santo não é me fazer falar em língua estranha. Não é me dar aí uma visão nova para as coisas. O Espírito Santo foi trazido ou enviado a nós com um propósito muito claro deixado pelo Senhor Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 16, verso 12, o texto vai dizer assim: Jesus falando com os seus discípulos, um pouco antes da sua morte, ele diz: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando? Agora vejam: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Veja que o Senhor Jesus está dando aqui a missão clara que ele havia dado ao Espírito Santo, porque aqui há, obviamente, a Trindade, os três são uma mesma essência, mas eles são três pessoas diferentes, é o mesmo Deus, em três pessoas. E nesta economia da Trindade, nesta forma em que eles se relacionam, o Pai enviou o Filho, texto de João 3,16. E agora o Filho está enviando o Espírito para fazer aquilo que o Espírito Santo deveria fazer, o que é? Guiar a igreja a toda a verdade. O ministério do Espírito é guiar a igreja através da verdade de Deus. Ser cheio do Espírito é conhecer a verdade de Deus. Como o Espírito Santo faz isso? No capítulo 17 ainda de João, verso 17, ele vai dizer assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como o Espírito faz? Ele ensina, ele guia, ele mostra, ele derruba as mentiras, ele esclarece aquilo que é realidade, fato, através da verdade, da palavra de Deus. É assim que nós somos transformados. É assim que nós vivemos esta vida plena. Um paralelo disso está lá na carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 3, verso 16, Paulo diz assim: habite. Aqui a palavra é a mesma usada para tabernáculo, estar morando. É aquela figura de Deus no Antigo Testamento se fazendo presente no meio do povo. Na carta, no Evangelho de João, vai dizer lá que e o verbo se fez carne. Você conhece? E a palavra é tabernaculou entre nós. Ele veio habitar entre nós. Aqui mais uma vez a palavra como personificação do próprio Espírito. Ele diz: habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Exatamente como Paulo está dizendo aqui em Efésios: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Para Paulo,
para a palavra de Deus realmente habitar em nós, nós temos que conhecer a vontade de Deus através das Sagradas Escrituras. Este é o ministério do Espírito. Encher-se do Espírito aqui, para o apóstolo Paulo, é estar cheio da palavra de Deus. Porque aquilo que enche a minha vida, governa o meu coração, governa as minhas vontades, me inclina na direção que aquilo está apontando. Se eu me encho de coisas do mundo, é isso que vai governar a minha vida. Se eu me deixo intoxicar-se por esta cultura de artificialidades, de uma realidade virtual das coisas, e deixo que isso venha e tome conta da minha vida novamente, eu estou me anestesiando. Eu estou vivendo uma mentira de novo. Eu estou me deixando embriagar-se com uma mentira e que tem um propósito de me levar para longe de Deus. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade e Ele nos santifica a partir desta verdade, e a verdade é a verdade das Escrituras. Meus irmãos, eu quero concluir com um último ponto que liga isso tudo que Paulo está nos dizendo aqui. A palavra enchei-vos do Espírito é um sinônimo de plenitude. Todos nós desejamos ter uma vida plena, amém, meus irmãos? Não uma vida mentirosa, fingida, uma vida de Instagram, cheia de filtros, cheia de enganos. Eu quero ser pleno em Deus. Mas para que isso aconteça, eu preciso viver esta obra de Cristo, a plenitude do Espírito, encher-se do Espírito. É uma obra de Cristo, que é realizada em mim, mas é obra dele. O que Paulo está dizendo aqui, que ser cheio da palavra é ser pleno de Cristo Jesus. Primeira coisa que nós precisamos é entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. É cremos de fato que Ele é quem Ele diz que é. O nosso Salvador, o único mediador capaz de nos reconectar novamente com Deus. Não há outro caminho, não há outra verdade, porque só Ele é vida. Foi isso que Ele disse. Eu sou. Enquanto eu não estiver conectado a esta pessoa, eu estou vivendo uma não vida, porque a vida está nele. E são realidades prazerosas? São coisas que me estimulam? São, mas são artificiais. Se eu quero continuar vivendo uma mentira, então eu vou continuar longe de Cristo. Agora, se eu quero a vida de fato, a vida verdadeira, eu preciso estar conectado a esta pessoa da Trindade. Eu preciso crer nesta obra e viver o Evangelho para a minha vida, para a minha existência. Eu preciso dizer, Senhor, eu quero fugir dessa mentira da minha história, desse engano que eu acabei me lançando, e eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. A primeira coisa, o Espírito é o Espírito de Cristo, e é Ele quem aplica esta obra de verdade e vida naquele que crê. Romanos, no capítulo 8, versículo 9, Paulo diz exatamente a mesma coisa. Vós, porém, não estáis na carne. A carne é um engano. Mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, diz Paulo, esse tal não é dele. Ou eu sou de Cristo, ou eu não sou. Não existe muro, não existe um meio termo. Ou eu sou de Cristo, ou eu vivo esta vida que está em Cristo, ou a minha vida é um fingimento, é uma artificialidade. O Espírito Santo me sela para Cristo. Lá no início da carta, Paulo vai dizer exatamente isso, capítulo 1, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, essa pregada nas Sagradas Escrituras, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Só posso viver esta vida da realidade factual, de uma vida verdadeiramente vivida, se eu estiver conectado em Cristo,
Porque só em Cristo eu vou receber o selo do Espírito Santo. Aquele que não tem o selo do Espírito não é de Cristo. Não adianta frequentar a igreja. Eu gosto da igreja, porque a igreja evangélica é mais animada. Eu já fui de outras religiões, mas eu gosto mais, ali é mais animado. Não é para ser animado, meus irmãos, é para ser verdadeiro. Não é para ser legal, é para ser espiritual, vivo. Não é para ser um lugar que eu gosto de estar, é para ser um lugar onde eu adoro a Deus, em espírito e em verdade. Porque se não for, é mentira, é mentira. Se eu não tenho o selo do Espírito, eu não sou de Cristo. Eu posso ser até membro de igreja, eu posso ser até pastor de igreja, mas eu não sou de Cristo. E no último dia, nós não vamos passar com um passaporte falso, posso te garantir. O Senhor Jesus disse que aos anjos será dada a ordem pelo Pai, e eles vão separar o joio do trigo. O joio será lançado no fogo para ser queimado por toda a eternidade. E aquele que é trigo, que produziu vida, esse vai ser chamado para estar na presença de Deus por todo o sempre, por toda a eternidade. Mas para isso, o selo do Espírito precisa estar em nós. O Espírito é dado por Cristo. E o Espírito, a plenitude do Espírito, não só nos aproxima de Cristo, ele nos faz glorificar a Cristo. João 16,14 vai dizer mais uma vez a respeito da função do Espírito. Ele diz: Ele, o Espírito, me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito nos ensina a glorificar verdadeiramente aquele que é o dono de todas as coisas. Não é o dinheiro, não são as conquistas, os projetos pessoais, não é isso que me enreda para a direção da satisfação e da alegria. Isso tudo é engano, é embriaguez. A glória pertence a Deus, e o Espírito em mim me faz glorificar a Deus. Eu posso ficar feliz com uma bênção material, posso ficar feliz em passar num concurso, não tem problema nenhum eu me satisfazer em ter uma família, muitos filhos. Mas não é isso que dá glória a Deus. Porque no final o que glorifica a Deus é a minha vida de santidade diante dele. O Espírito me faz glorificar a Deus. Meus irmãos, uma vida vivida longe de Deus é uma existência de não vida. O que Deus nos chamou para vivermos é a vida plena que há na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, pergunta que eu te faço: o que tem te embriagado? O que tem anestesiado a sua alma? O que tem te trazido paz momentânea? O que tem controlado o teu coração, governado a sua vida? São perguntas que nós deveríamos fazer. Porque Paulo vai nos dar essa instrução: não vos embriagueis com vinho. Essas coisas trazem dissolução, mas nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Renove a sua mente, exclua dela estas coisas que podem te levar ao engano. Tem planos que Deus não tem para você. Talvez sejam os teus planos. Está ganhando tanto o seu coração, está anestesiando tanto a sua consciência, que talvez você seja capaz até de pecar contra Deus para obter isso que você está desejando. Existe essa possibilidade de coisas governarem a nossa vida e se tornarem o centro da nossa existência. Mas isso é engano. Renove a sua mente com a palavra de Deus intencionalmente. Abra as Escrituras procurando promessas, amém? Amém? Mas abra as Escrituras procurando também mandamentos para obedecer. Porque eles existem
E esta palavra, toda ela inspirada por Deus, que santifica a vida do crente. É assim que nós somos transformados, que a nossa natureza, o velho homem é despido de nós, nossa casca apodrecida. E é assim que nós vamos nos revestir dessa nova vestimenta de graça, de verdade, a semelhança do homem perfeito que é o Senhor Jesus Cristo. Seja intencional. Olhe para a sua vida e diga: Senhor, o que ainda não se parece com Cristo que eu preciso mudar? Eu quero entrar nessa forma. Eu quero entrar neste molde. Eu quero parecer mais e mais e me tornar perfeito como Cristo é. Me ajuda. Eu quero saber. Viva cheio do Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Cante hinos. Louve ao Senhor com salmos. Reúna-se com os irmãos para cantar cânticos espirituais, momentos de adoração a Deus. Faça isso, porque você é uma nova criatura e você verdadeiramente está vivo. E é isso que está transformando a sua vida e o seu coração dia após dia. Por isso, meus irmãos, como igreja, não nos deixemos embriagar por essas coisas do dia a dia, do cotidiano, que tem aparência de realidade, mas são artificiais demais para a vida cristã. O mundo virtual veio para nos levar para longe de Deus. Não se engane, Satanás sabe usar muito bem essas coisas. E eu penso que algumas delas vieram inclusive da mente dele. Porque tem coisa aí que só o demônio conseguiria pensar mesmo. Nós não podemos viver assim, porque nós fomos chamados para uma realidade de vida na presença de Deus. E só podemos vivê-la se estivermos sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Seja cheio de Cristo, cheio da palavra, cheio do Espírito, e glorifique a Deus na sua existência real neste mundo. Amém, meus irmãos? Não sei se você tem pensado nisso na sua vida, mas pense, durante essa semana, pense o que tem levado a sua vida a um engano. Eu sei que talvez alguns tenham um casamento que é um engano, mas Deus tem um renovo para a vida conjugal. Todos nós passamos por crise. Eu estou aqui com a minha esposa, 24 anos, 25 vamos fazer esse ano, em outubro. Nesses 25 anos foram muitas lutas, e ainda as temos. Mas não é uma mentira, é a nossa luta. Mas ela é uma verdade vivida na presença de Cristo. De vez em quando nós estamos meio bicudo um com o outro. Nós somos pecadores. Mas é Deus quem restaura a nossa comunhão, a nossa relação conjugal. Então, se você tem vivido um casamento artificial, Deus pode restaurar e renovar a sua vida conjugal e te colocar numa verdade que glorifica a Ele. Amém, meus irmãos? Talvez no seu trabalho você não seja um crente, você é um crente. Não deixe que essas coisas te enganem. Viva a vida real em Cristo Jesus. Viva para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela palavra e pela oportunidade de ouvi-la desta maneira. Senhor, a tua igreja está aqui. A vida cristã não é só sobre como tentar melhorar de vida. É sobre trocar o controle, sair do domínio do pecado, de uma vida artificial, para viver debaixo do governo do Espírito Santo de Deus, debaixo do governo da palavra de Deus. Senhor, inquieta o coração desta igreja, o meu coração, o coração da minha casa, a respeito desta verdade que Paulo transmitiu à igreja de Éfeso. Se há alguma coisa em nós que tem nos embriagado, tem nos intoxicado, nos envenenado, nos deixando desligados da realidade, Senhor, arranca da nossa vida em nome de Jesus.
Mostra isso, Senhor. Traz isso à nossa mente neste momento. A lembrança, Senhor, num pensamento ou uma palavra que o Senhor possa estar dizendo a cada um de nós a respeito de algo que nós precisamos abandonar, Senhor. Nós não queremos viver uma vida de mentira. Nós queremos viver a verdade do Evangelho, Senhor. Ajuda o teu povo nesse sentido, Senhor. Ajuda a tua igreja, para que a luz de Cristo brilhe mais e mais através de nós. Para que o sabor, o tempero do Evangelho influencie mais e mais através da nossa vida. E que nós possamos apresentar ao Senhor diariamente, 24 horas da nossa existência diária, louvor e adoração a Ti, Senhor Jesus, vivendo uma vida espiritual, baseada na verdade, que é a Tua palavra, Senhor, dependendo dela o tempo todo, e desejando-a, mais do que o vinho deste século, Senhor. Nós queremos beber do Teu rio vivo, hoje e sempre, Senhor Jesus. Alimenta-nos, ó Deus, com a Tua palavra, sacia a sede da nossa alma, Senhor, e instrui o nosso caminho. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique na graça e na paz do Senhor.